Fala pessoal, tudo bem? Por aqui Daniel para um vídeo continuação. Na verdade, eu vou retomar alguns aspectos nesse vídeo para falar sobre o edital 2022 da seleção do mestrado em ensino na Universidade Federal Fluminense. Mas se você quiser, eu vou também deixar aqui no final do vídeo um card indicando qual é esse vídeo anterior que eu gravei, onde eu dou as minhas opiniões a respeito do edital e falo sobre algumas informações ali que são bastante importantes. Agora chegou ao final e algumas questões que eu tinha colocado lá atrás, elas se confirmaram e, portanto, vale a pena gravar um vídeo explicando, discutindo e conversando um pouco mais sobre os dados que a gente obteve após o final do processo seletivo, para que a gente possa deixar cada vez mais claras as informações para vocês. E esse é um caminho muito promissor, muito interessante, que a gente vai conversar a partir de agora. Então, vamos lá. Isso aqui são alguns dados reais, alguns dados manipulados, tá? Hipotéticos, só para vocês terem uma ideia das informações, mas porque, afinal de contas, a gente não poderia divulgar aqui algumas informações pessoais, mas a primeira informação que é relevante, que a gente precisa estar ciente, é que existe uma diferença de pontuação de corte definida no edital para ampla concorrência, que é essa coluna em cinza, e ações afirmativas. Várias modalidades de ações afirmativas que estão aqui discriminadas e a gente precisa entender a distribuição de vagas. Ok. Essa diferença na pontuação, ela foi uma diferença em relação à pontuação de corte. Ou seja, em qualquer uma das fases que um candidato ou uma candidata de ampla concorrência tivesse nota inferior a 7, ele era eliminado, ou ela era eliminada. Em qualquer uma das fases que um candidato ou uma candidata de ações afirmativas, de qualquer que seja a modalidade de ação afirmativa, tivesse uma nota inferior a 5, esse candidato ou candidata era eliminado. Portanto, a gente está falando aqui de nota de corte diferente. Ok? Beleza. Uma vez que os candidatos fizeram cada uma das avaliações, tá? Avaliação de anteprojeto, que os orientadores deram apto ou inapto, a avaliação de prova escrita, de prova de idiomas, apresentação oral do anteprojeto. Esses candidatos, eles foram ranqueados, eles foram colocados em ordem. Numa ordem 1, 2, 3, até o último candidato classificado para a última fase, que é a fase de verificar se esse candidato tem orientador e qual é o orientador dele ou a orientadora dele. Lembrem-se, esses candidatos, eles foram classificados, então, em ordem sequencial, mas pelo edital, está definido que estão reservadas 8 vagas para ampla concorrência. No entanto, um candidato de ação afirmativa que tenha uma nota que o classifique em ampla concorrência faz com que ele fique em ampla concorrência. Portanto, vamos aqui pegar os 8 primeiros e a gente já consegue visualizar que as modalidades podem ser diferentes, tá? Em relação aos dados lá. Que eu mexi um pouco nesses dados para não divulgar aqui informações internas. Mas, dentre os 8 primeiros, 3 são de ampla concorrência e os outros 5 são de ações afirmativas. Vamos além disso, tá? Lá no vídeo anterior eu falo sobre esse número 8 não ser um número exato. Por quê?
Porque existem dois movimentos importantes no edital. O primeiro movimento, ou um dos movimentos, é que um candidato com nota alta em ação afirmativa, ele migra para ampla concorrência, como exemplo desse segundo colocado aqui. No entanto, existe um segundo movimento, que é vagas ociosas em ações afirmativas migram para ampla concorrência. Então, o que acontece? Indígena, não teve ninguém. Quilombola, não teve ninguém. Estrangeiro, não teve ninguém. Essas vagas migram para a ampla concorrência e esse aqui é um dado correto. São 22 vagas para ampla concorrência já na primeira rodada do edital. Portanto, vou repetir aquilo que eu disse lá atrás, lá no outro vídeo, ainda no início do processo de seleção, que eu falei que não seriam 8 vagas, que o edital incorpora em ampla concorrência todas as vagas ociosas em ações afirmativas, de fato se materializou. Se isso é bom ou ruim, cabe uma discussão de incentivar as ações afirmativas, aumentar o número de vagas para ampla concorrência ou não, qual é a ponderação melhor para isso, toda uma outra discussão. No entanto, o que a gente pode determinar com os dados é que ampla concorrência começou com 8 vagas, mas já na primeira rodada, absorvendo vagas ociosas, foi para 22. Perfeito. 8 vagas estão em marrom, 22 estão em azul. E o que a gente consegue visualizar mais uma vez é que ampla concorrência está aqui na coluna cinza e as demais são ações afirmativas. Portanto, candidatos de ações afirmativas com notas altas migraram para ampla concorrência. Uma informação relevante, dentre os 8 primeiros, 5 são ações afirmativas. Dentre os 22 primeiros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 são ampla concorrência, 11 são ações afirmativas. Perfeito? Ok. Uma vez que foi feito o processo até o 22, nós voltamos ao processo de migração de vagas. Afinal de contas, a reserva de vagas acontece a partir deste momento aqui. Logo, neste momento laranja, nós temos apenas 2 candidatos dessa modalidade, hipoteticamente. Nós temos 7 candidatos dessa modalidade, hipoteticamente. 1 candidato desta, 3 desta, 2 desta. Ok? Lembrando que eu mudei as modalidades para que a gente não divulgue dados pessoais aqui. Perfeito? Estou apenas mostrando os dados, mas sem divulgar cada uma das pessoas. Beleza. O que a gente tem, então? A gente tem que 7 pessoas desta modalidade migram para ampla concorrência. 7 vagas, porque não serão preenchidas. Nós temos que uma vaga desta migra para ampla concorrência. São mais 8 vagas. Considerando essas 8 vagas, nós temos agora a marcação em laranja. E essa marcação em laranja, novamente, uma pessoa para ampla concorrência pegou uma vaga ociosa da ação afirmativa. Ok? Conseguiram entender? E outras pessoas de outras modalidades de ações afirmativas pegaram vaga ociosa. Uma modalidade migra para ampla concorrência, os classificados vão sendo absorvidos. Ok.
O que a gente tem em amarelo? Que esse candidato aqui que migrou para as vagas ociosas, agora ele libera a vaga dele e, portanto, a gente tem apenas esses candidatos sendo avaliados enquanto ações afirmativas. Perfeito? Traduzindo as informações, portanto, para ficar bem direto e bem simples de vocês entenderem, vou tirar até o compartilhamento aqui. O que eu estou dizendo? Que as 8 vagas iniciais do edital contemplaram 5 pessoas de ações afirmativas em ampla concorrência. As vagas ociosas de ações afirmativas migram para ampla concorrência e, portanto, como não teve nenhum indígena, nenhum quilombola, nenhum estrangeiro e nenhum cota social inscrito e aprovado até o final, nós temos de 8 para 22 vagas para ampla concorrência. Quando a gente fala nos 22 primeiros colocados, a gente está falando em 11 que se definiram como ampla concorrência e 11 que se definiram como ação afirmativa em alguma modalidade. Perfeito. Depois desse processo, nós novamente olhamos quais são as vagas ociosas em cada modalidade que teve candidato aprovado até esta fase. Nós temos mais 8 vagas, uma delas absorvida por candidato de ampla concorrência e as outras 7 absorvidas por modalidades de ações afirmativas. Até que, no final das contas, nós temos 2, 4, 6, 7 candidatos ou candidatas que passam no processo seletivo por ação afirmativa, na modalidade da ação afirmativa que ele se inscreveu. Perfeito? Agora vamos para uma outra informação relevante. De todos os candidatos aprovados no processo, apenas 4 candidatos tiveram média final, após a aplicação da equação que está lá no edital, de peso de cada uma das etapas, após a aplicação das notas de corte, 7 para a ampla concorrência, 5 para ações afirmativas, apenas 4 candidatos tiveram média final inferior a 7 pontos. E apenas um candidato ou candidata teve média final inferior a 6 pontos. Obviamente que eu não vou entrar em detalhes, a gente não vai discutir aqui, porque isso são informações internas, quais foram as notas em cada uma das fases, em cada uma das etapas, e o quanto essa pontuação de corte aumentou a quantidade de candidatos no final. No entanto, algo que eu coloquei lá no outro vídeo também, que era um receio que eu tinha, era em relação ao preenchimento de vagas por orientador. No final das contas, foram oferecidas 41 vagas no edital e 38 vagas estão preenchidas. Nenhum professor que ofereceu vaga ficou sem orientação. Nenhum professor. Perfeito? Então, eu venho aqui para falar um pouco mais sobre o edital, para deixar um pouco mais de informação para vocês e para me colocar à completa disposição e dizer que eu não falo em nome do programa, eu não falo em nome da comissão de seleção, eu não falo em nome de alguém que vai interferir em qualquer fase do processo, mas eu falo em nome do Daniel, que quer deixar as informações de forma o mais claro possível, porque quanto melhor os candidatos estiverem preparados, melhor a qualidade do programa, melhor a qualidade dos resultados, melhor a qualidade da região como um todo. Ok? Então, o objetivo é equidade no edital, oportunidade para todo mundo, olhando mérito, avaliando, ajustando o percurso, ajustando dificuldades
Vocês não têm ideia da loucura que foi, da correria que foi, onde, em especial, a última fase, avaliação de anteprojeto perante banca, onde os professores tinham que... os professores que foram indicados como possíveis orientadores e deram apto, estavam na banca de avaliação dos candidatos. E isso gerou um transtorno de movimentação, de sincronismo de banca, foi bem corrido, mas o resultado, sinceramente, a minha opinião é que foi um resultado muito legal, muito interessante. Óbvio, não estamos aqui falando de CPF A, B ou C, não estamos aqui discutindo proximidade de avaliação, critérios de um professor ou outro, não estamos discutindo aqui mérito de um candidato ou outro, mas a gente está tentando melhorar, trabalhando para melhorar o programa de mestrado, oferecendo uma oportunidade sólida, oferecendo uma oportunidade interessante para todo mundo. Perfeito? Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma sugestão, algum comentário, fica à vontade para colocar aqui no vídeo. Mais uma vez, eu coloco meu e-mail aí na descrição, está disponível para a gente poder trocar algumas ideias. Muito obrigado por acompanharem os materiais aqui e eu fico à disposição para a gente poder conversar. Muito obrigado mais uma vez, um grande abraço e até os próximos vídeos.